Tô sozinho aqui em casa. É verdade, tô sozinho em casa, saí. Não sei se eu escrevo ou gravo áudio do que eu quero escrever. Faço os dois. Se eu escrevo, eu ponho no Facebook. Se eu escrevo, tem hora que eu acho que é perda de tempo. Tinha que digitar os roteiros das histórias. Eu falando aqui, agora isso é um áudio, não é um texto, né? Eu faço os dois. Então, eu estava aqui falando, não é muito justo eu falar dos outros, né? Meu irmão tem hora que ele para de falar, mas mesmo assim ele conversa em silêncio, porque ele escuta. Eu atribuo isso porque a conversa, às vezes o que eu estou falando para ele desperta curiosidade, é um exercício. A gente fala assim, a narrativa, eu não gosto desse nome narrativa porque ela virou uma coisa política. Agora a pessoa não concorda e fala assim, isso é uma narrativa. É ridículo isso, não é narrativa coisa nenhuma. Então, a gente constrói um jeito de contar história, emocionalmente, essas coisas, com os amigos, com a família, e é em cima de uma carência de atenção. Então, algumas pessoas, como falei de falar, alguns nomes eu não cito. Então, comento e falo. Não me aguento escutar falando, porque eu começo devagar e eu gosto de criar suspense e fazer a introdução. Então, quando eu falo com a minha mãe, quando eu falo com os outros, e as pessoas dão corda às vezes, não sei, primeiro as pessoas são boas, porque elas se entretêm comigo falando. Por quê? Porque esses 2 ou 3 amigos que eu concordo, eles ficam extremamente irritados quando eu começo a falar. Muito irritados. Então, o fulano, que eu não vou falar o nome, Alessio, falei. Ele fala, cara, eu não suporto, fala logo de uma vez. Só que é o seguinte, tanto meu tio Tião dos contos aí é assim também. Só ele quer falar, a gente tem que escutar. E eu gosto de dar uma parte, ilustrar um trecho e depois entregar a conversa para outra pessoa de novo e escutar. Isso é uma conversa que os dois falam, sendo que o peso maior fica na outra pessoa, porque ela trouxe aquele assunto e ela que vai fechar o assunto. Então existe uma socialização na conversa. Quando a gente escreve diálogos numa história, num roteiro, principalmente, né, no roteiro de cinema, que é a base, vamos pensar. Para mim, a base são as falas. Para alguns, a base é a imagem. Então, eu acredito, vindo do teatro, que é a palavra. E a literatura, gosto da Lígia, porque ela trabalha... Os contos da Lígia são cinematográficos. Ela faz o balanço perfeito entre a ação, né, as rubricas e as falas. E ela ainda faz um nível lá de uma reflexão, que seria a exposição, né? Fala expositiva. Você vai expor a ideia da tese. Você vai, porque todo o conflito é para responder àquela questão. Então seria como se fosse o pensamento do autor. Tá ali, saiu na boca da personagem. Ela falou. Né? Ou, digamos que seja visto a imagem, também possa mostrar, né? E daí toda a história vai ser desenvolvida a partir dessas questões. Então, tanto o Tião, ele tem uma necessidade, que é irmão da minha mãe, ele tem uma necessidade tremenda de falar e tudo. E ele tem um imaginário tão pessoal, mas tão pessoal, que entra a ideia de religião, né? A arte, para ele, não é uma coisa a ser estudada. Por exemplo, ele pinta quadros tão bem quanto eu, melhor do que eu em algumas coisas, mas ele olha minhas pinturas e não acha que é a mesma coisa que ele faz, porque ele não sabe nem o que é a própria pintura, no sentido de técnica, de estudo, de procedimento, e admirar, sim, a beleza conquistada da paleta de cores, as composições, o tema ali.
Então ele é um retratista, ele faz paisagem, faz rosto, o Tião, né, irmão da minha mãe. E ele acredita muito, e isso, ele não estudou pintura. Não estudou pintura. Eu estudo pintura o tempo todo e eu adoro pessoas que nem o Marcos Vasquez. Confundo porque tem o Fernando e o Dael, que são Vasquez. E o Marcos Vasque, né? Não tem o S no final. É um grande pintor. Grande. Estuda técnica. O Sardinha pinta super, ele tem dom natural. Eu falo o tempo todo, que é outro pintor. Que é o Sardinha, um amigo do coração, assim. Baita artista. Conheço desde que eu era adolescente, assim, jovem. Que eu via a fama dele como pintor. E o que acontece? O Sardinha já é mais intuitivo, ele não usa fórmulas, estudos, nem nada. Para ele acontece, mas o trabalho dele é experimental e pictórico. Do meu tio Tião não é. Ele simplesmente pega as cores mais simples possíveis. Até o Milton Nakata, que é o grande professor, grande artista, o cara mais talentoso que eu conheço é o Milton Nakata. As cores do Milton também não tem esse estudo de cores, ele pega o caminho mais simples. Se ele vai fazer lá um cinza cromático, ele põe preto, branco e vermelho, preto, branco e azul, preto, branco e verde. E o Marcos Vasque, ele faz diferente. Ele usa aqueles livros antigos de receita de pintura acadêmica para pegar os pigmentos e chegar na cor, nos cinzas cromáticos, sem usar o preto. Entende? Até o branco ele evita, porque se colocar branco na cor, você está tirando cor. Tudo isso é introdução inútil. E agora eu não vou citar nomes. Quando eu escrevo roteiro, as pessoas não leem. Na realidade, elas são preguiçosas e não acreditam no esforço da leitura, né? Não leem nem só os roteiros, nem nada, são pessoas práticas, tudo. E essas pessoas ficam incomodadas quando eu cito livros. Um desses amigos falou assim, cara, tudo que você fala é um estilo de citação. Parece que você não está falando nada. Você está falando Tarkov, você está falando Kazuo, você está falando... Aí eu pensava assim, caramba, mas ele tem essas culturas e eu também tenho. Então é um mapeamento do que eu quero, de intenção, de textura, de símbolo. Cara, não dá para conversar com essa gente. Então eles podam por vários caminhos, vão podando a conversa. Então quando a gente vai escrever um diálogo, tem alguém que comanda o diálogo e o outro está dando a réplica. É assim. Então se nem na vida real dá para conversar, para escutar, falar, eu falei do Tião da pintura, toda essa coisa da pintura que eu divaguei mesmo, isso foi um erro. Porque o Tião também só ele fala e ele fala de religião. E ele coloca a religião como ciência. E a gente não tem... Se discordar, eu discordo. Demora para discordar, porque eu finjo. O Cacildo, falava com o Cacildo também, que era um amigo, um cara muito simples, muito inteligente, tudo, mas também que tem necessidade da fala, e eu escuto. Eu escuto pessoas que têm necessidade da fala. É terapêutico, é importante, é humano. Tem que escutar. E o que acontece? Quando tem alguns momentos eu não aguento mais. Aí eu falo, não acredito em disco voador. Você não acredita em disco voador? Eu não vou tomar vacina porque eu acredito em Deus. O que uma coisa tem a ver com a outra? Você pode tomar vacina e continuar acreditando em Deus, porque Deus permitiu. Você entende por onde passa a conversa? Aí a coisa, não, existe vida após a morte porque eu saí do corpo numa viagem astral. Tá, mas eu não acredito em viagem astral, mas existe porque eu fiz. Por isso que eu acredito em vida. Eu falo, mas você fez e eu não acredito que você fez. Você acha que fez e eu não consegui fazer. Eu tentei muitas vezes. Quer dizer, você entende onde é que vai cair a coisa? Mesma coisa. Arte e espiritualidade. Teve uma peça de teatro esses dias aqui que colocaram religião no meio. E não são pessoas assim religiosas. Não é o teatro religioso. Mas o que acontece? Me deu uma aversão.
porque eu não queria ver um culto religioso lá. E eu fui obrigado a ser colocado. Aí eu sou acusado de preconceituoso. Só que não era a religião convencional. Era a que não é. E daí me coloca nas costas a culpa de um preconceito cultural. Só que, por outro lado, esse preconceito cultural nada mais é do direito a eu não querer ser daquela religião. E ter os meus motivos e acabou. Não é cultura, a religião não é a cultura. A cultura, no caso, tem que ter os cultos, tudo. Mas eu, como indivíduo único, tenho direito de dizer, eu não quero essa religião. A cultura religiosa dela me interessa. Mas a religião não é cultura. Ela é religião. Ela é opcional. Todo imaginário em torno dela é cultural. E eu tenho que ter esse conhecimento. Tenho que conhecer muito bem a Bíblia. No caso, era... eu não vou falar porque... lembra a coisa de falar nome de pessoas e não falar nome de pessoas? Aí, no caso, e construir um discurso. Qual que é a religião? Senão já vai tipo... A pessoa fala, mas essa é a minha religião, eu acredito, e já toma o partido do outro lado. Porque eu não cheguei a conversar com esses amigos artistas. Mas eu fiquei encanado, eu fiquei pensando. Eu estou falando assim, solto, com a porta aberta aqui do quarto, porque eles saíram. Aliás, eu podia mexer um pouco no Ranfuk, no robô, né? Porque eu não posso fazer barulho que o Marcelo fica nervoso, irrita, né? Eu tenho labirintite. Ele, no caso, os remédios dele, a coisa, o barulho, eu sei, é tipo labirintite. Incomoda muito, eu sei disso daí. Mas saiu meu pai e minha mãe, saiu o Marcelo, estou sozinho, resolvi falar besteira aqui no áudio. 11 minutos de besteira, quase 12. Isso, tudo isso para fechar numa história. Esse poderia ser um vídeo, isso, não um áudio. Que é... Meu pai tem um arquétipo que eu ficava pensando, de imposição, que seria o guardião de limiar. Para ele só existe ele no mundo. Então esse arquétipo, a Marvel tinha lá um herói azul, gigante, que eu acho que era o universo. Ele tinha todo o poder, tudo. Eu esqueci o nome desse... Thanos? É Thanos, será? Eu não sei nada desse personagem, por mais que eu curta quadrinho. E vou falar mal, eu comecei a falar da leitura do tarô, acho que eu não falei do Jodorowsky. Meu, tanto Moebius fazia western, né? Porque ele morou com 16 anos. Eu vi num desses vídeos aqui no YouTube. Ele morou no México. Parece que o pai dele, a mãe dele casou com um mexicano e ele teve parte da educação dos 15, 16 anos lá no México. E o começo da carreira dele, fazendo desenhos e história, era de Bang Bang, por causa desse imaginário do México. Depois ele entrou para a coisa, ele parou de assinar Jean Giraud e começou a assinar Moebius. E daí ele começou a fazer aquele realismo fantástico, que os roteiros são horríveis. E aí que tá. Jodorowsky é essa linha também. É uma irresponsabilidade com o tema, e a coisa é pela coisa, é mais a imagem. Então, um monstro comendo pessoas peladas, né? Aí rebenta o braço do monstro e fica ele pendurado na árvore. Aí vem um dragão e taca fogo na mão que está presa na árvore. Entende? É nada de nada. O Jodorowsky faz umas coisas assim. E ele gosta muito de estudar tarô. Aí, voltando e fechando. Esse Thanatos aí, esse Thanos, estou misturando tudo, né? Thanatos é outra coisa. Vamos pensar, o universo. Meu pai tem uma coisa de guardião de limiar, que não é um empregado do castelo, soldado. E digo mais, foi prejudicado aqui na Pinacoteca, porque eu fui lá, ia na exposição da minha amiga dos quadros dela lá, e tinha 3 funcionários lá, né, que são super bonzinhos, inocentes e tudo, e daí perguntaram se eu fui convidado, e me barraram. Todo mundo que entrava não foi convidado diretamente pela artista, que é amiga pessoal de todo mundo. Nós trabalhamos com ela há alguns anos atrás. E ela ficaria muito contente de eu estar lá na abertura, na vernissagem. Mas tinha o quê?
muitos médicos, bebidinha que eles puseram, então, é só para convidado. Aí pronto, os 3 guardiões lá ficavam questionando. Eu expus lá na Pinacoteca, eles acompanharam, me conhecem bem, sabem que eu dei oficina lá, tudo, de repente me barraram, perguntaram. Eu falei, não, eu não tenho celular, não tenho WhatsApp, o celular que eu tenho aqui para filmar é do meu irmão. O número só recebe, não tem nem crédito para mandar. Então, o que acontece? Eu fui barrado. Então, resumindo, esses são guardiões de limiar, ingênuos, idiotas, que dá para passar a perna nele e até subornar. Agora, esse sujeito que acha que só existe ele, porque ele é o universo, não existe outro. O mundo inteiro, o passarinho é ele, o céu azul é ele, os olhos que veem o passarinho voando sobre o céu azul é ele. A decisão dele não tem remorso, é o serial killer, o psicopata, é o universo. Ele é o universo, é um poder. Então, meu pai é assim, sabe? Então, os meus amigos de infância, como que eu detecto um idiota? Então, o cara fala, eu fui amigo do seu irmão, do Murilo. Meu irmão faleceu, mais velho, né? E do seu pai. Eu ia na infância, lá na sua casa, a gente chutava bolinha, fazia Kung Fu, né? Então é assim, os idiotas. Aí no final da conversa ele fala mal do Murilo, do meu irmão. Ele fala, seu irmão era fogo também, o pessoal já não gostava dele, às vezes ele pisava na bola. E meu pai é o santo, né? Tô sacana. Essa figura do cara que é o universo, ele cria discípulos. Então, é um arquétipo. Todo esse áudio aqui é para chegar nessa figura do universo. O arquétipo da figura que é o universo. E eles são do mal. Parece que são do bem. Parece que são do bem, mas são do mal. Jesus era diferente. Também tinha esse arquétipo. Isso que eu quero dizer. É tipo um anticristo, né? Então, e não é verdadeiro. Lá na Marvel criou um lá que era verdadeiro. O cara era o universo, né? Uma coisa assim, né? E aí é que tá. Que eu acho ridículo também. A Marvel tudo uma porcaria aquilo lá. Resumindo. E a irresponsabilidade de trabalhar com o Fantástico que o Moebius e o Jodorowsky todo tem. É uma irresponsabilidade. São super criativos. Muito culto. Mas não junta. É efeitismo. Só efeito visual. O Salvador Dalí é muito melhor. É isso que eu quero dizer. Se for trabalhar nessa praia. Agora, que é lindo as páginas desenhadas pelo Moebius. É impressionante. É lindo, lindo, lindo. Mas foi aí que eu quase me perdi como roteirista. Eu era adolescente, gostava de desenhar e não aprendi a fazer roteiro. Não conseguia fazer uma página porque as páginas eram quadros. Só isso. Não fazia fragmentação, tive que estudar o cinema, o teatro, literatura, daí que eu entendia uma loja, uma estrutura de uma história, uma responsabilidade. Então, por dentro e por fora, né? E esses caras pisam na bola quanto a isso, pisam mesmo. Não é nada, o roteiro é fraco. Aquele Arzak, eu estava vendo um cara aqui no YouTube comentando, contando a história, eu já tinha visto a Garagem Hermética, é mágico, é muito bonito. As figuras, os desenhos, mas como roteiro é muito fraco, fraquíssimo. Não tem roteiro mesmo, não tem nada. Bobagem, é visual só. Então, vai para a literatura, vai para o teatro, vai para as falas, concluindo o arquétipo da pessoa que acha que é o universo. Ela cria discípulos. Então, eu tenho vários amigos de infância e outros que vieram ser amigos do meu pai têm a idade da gente. Então ele fala mal dos próprios filhos para os caras que são amigos dos filhos. Ele tenta roubar os amigos dos filhos. E tenta se passar. A minha irmã, que é filha dele, por uma coisa que ele nunca assumiu, e que apareceu com um advogado, depois de velha, ela descobriu, veio atrás, e ele estava 10 anos sem falar comigo, meu pai. E eu tentei reverter a situação, para ela conhecer de uma maneira neutra. Aí ele usou essa cartada que ele usa com os que não são filho dele, com ela. Entende? E tentando colocar contra a gente, que é filho.
E o que ele fez com ela também, né? De não assumir, fingir que era do outro, pichar a mãe de um monte de coisa. Nossa! É uns absurdos, né? É o arquétipo do cara que acha que ele é a verdade. Ele é o universo. Os olhos que veem o que é visto, ambos são deles. O que é visto e o que olha. É ele, é dele. Ele dá o aval. Eu trabalho com a ideia de espírito livre. Talvez o espírito livre vá de encontro a esse arquétipo do universo, dessa figura, o espírito livre. Seria um desapego contrário, ele não quer participar desse teatro de poder. Ele quer despoderizar. Ele quer entender a natureza, a fragilidade. Queria eu muito, por isso que a gente gosta tanto do Lobo da Steppe, do Hermann Hesse, daquelas coisas. Até eu li Na Natureza Selvagem aí, né, o Alexander Supertramp. Muito legal. Ficou com aí, 22 minutos quase. Eu preciso melhorar minhas histórias. Há um tempo atrás, eu não escrevia roteiro de cinema e tentava imitar a Lígia Fagundes Telles. Aí eu escrevi os diálogos e as ações, tudo bonitinho, sempre pegando Ciranda de Pedras, os contos que tinham mais diálogos, bem cinematográfico dela, né? E daí eu não me responsabilizava pelo todo, porque no roteiro de cinema você tem a ideia de uma escaleta, de um argumento, de uma responsabilização. Então tem essa corrente que faz você ter o controle antes de começar a criar por dentro do de fora. Mas um conto, da maneira como eu escrevia, por dentro só, era muito melhor do que eu escrevo. Eu escrevia muito melhor, porque o formato da Lígia é maravilhoso. Se a pessoa seguia aquilo como uma bula, vai ter coisa boa, mas tem que ter a visão de fora, se responsabilizar pelo arco dramático, pela história. Mas aí que tá, se a Bea Góes aí, Bea, não. Eu conheço Bia, conheço a Bea e não conheço a Bea Góes. Não conheço. A amazonense lá. Ela não sabe nada. Sabe nada e fica ensinando. Mas volta e meia eu coloco lá nos vídeos dela para eu aprender técnica, alguma coisinha. Mas ela chama lá umas convidadas, que são professoras também, não tão famosas, pode dizer, né? Que não viralizaram como ela, Bea Góes, e dão uma surra nela. Sou muito melhor. Nossa, ensina muito melhor, tem coerência. E pelo que eu sei, são roteiristas importantes. Além de professores muito melhores do que ela. Então a chatona da Bea Góes, né? Ela esquece que a verdadeira criatividade é da imaginação de entrar na porta e criar um mundo pedaço por pedaço colado maravilhoso, sabe, linear. Essa é muito poderosa para a intuição, para o artista. Essa criação racional de fora é aquela história do lado direito do cérebro, sabe? Existe uma coisa racional e tem uma coisa espacial. Existe uma coisa literária e uma coisa de imagem. O cérebro tem os dois lados, né? Aprenda a desenhar com o lado direito do cérebro. É meio isso. Quando a gente está copiando um desenho, a gente não pode pensar naquilo e interpretar aquilo. A gente tem que trazer só a forma. Existe um procedimento. Quando a gente vai entrar numa história, o dentro da história é poderosíssimo, é maior, tem autonomia. Então, se eu criar o fora e amarrar e querer encher, como ela fala e outros teóricos falam, eu estou perdendo a arte. A arte é você fazer esboço sobre esboço. Ela fala, mas é muito mais rápido. É muito mais rápido. Você faz a escaleta e vem enchendo, pronto. Em menos tempo conseguir um roteiro muito melhor, muito bom. Porque segundo Sid Field, balela. Vamos ler ali já Fagundes Telles. O Sid Field. Sid Field ele fez lá uma bula, 3 atos, umas bobagens. Aquilo não ajuda a escrever. Aquilo é um olhar. É bom? É. Agora, o ideal seria eu escrever meus roteiros com esse olhar de dentro e o olhar Sid Field
de fora. Muito bom, e é assim que tem que ser. Só que eu senti que eu perdi a potência quando eu escrevia contos no estilo da Lígia, uma potência criativa de envolvimento da história. Eu acho que até o cineasta tem disso. Eu vou parar porque está muito longo. O cineasta tem que ter uma autonomia tão grande de entrar, falar, eu vou contar essa história, eu vou escrever com a câmera, com esses atores. Então eu não vou ficar travado nesse roteiro, que é a planilha, totalmente travado. Eu tenho que reler, eu tenho que estragar esse roteiro, eu tenho que mudar ele. Sabe? Esses poderes. Então o diretor tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Senão ele está repetindo racionalmente a criatividade dele. Então a gente vê um Tarkovsky. E aí que tá. Talvez Moebius, Tarkovsky, todo esse pessoal tenha um roteiro inferior, dramaturgicamente, literariamente, né? Como os livros, porque eles estão usando essa outra ferramenta. Agora, o segredo seria usar meio a meio, né? Aí que tá. Tem filmes como Magnolia, tem totalmente uma narrativa de literatura e ao mesmo tempo tem uma maestria de um cineasta que coloca uma sonoplastia, tem uma tese ali que é muito bom. E assim, isso você tem um filme até meio convencional, Magnolia, né? Tem filmes que tem roteiro pra caramba e são mágicos, porque o diretor rebenta. É uma maravilha.